programa de hoje, reportagem especial para o mês da consciência negra sobre discriminação no ambiente de trabalho. Esse trabalhador ele tem que denunciar a discriminação. Ele tem que tomar providência de denúncia, de fazer com que isso seja levado a conhecimento, inclusive para que se possa responsabilizar criminalmente quem está praticando essa discriminação. Viação Planeta, juntamente com o governo do DF, terá que pagar 10 milhões de reais por dano moral coletivo. Detectamos que 48% a 50% dos rodoviários no Distrito Federal tinham problemas auditivos. E o reality show do trabalhador está nas alturas. Não saia daí, o programa de hoje está só começando. Olá, está no ar o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Dados da Previdência Social são alarmantes. 50% dos rodoviários do Distrito Federal têm problemas auditivos. O MPT está atento à questão. 12 ações civis públicas contra as antigas empresas de transporte do Distrito Federal já foram ajuizadas. Veja na reportagem de Raquel Ferreira. Perda da audição, de equilíbrio, insônia, depressão e falta de memória. Essa foi a herança de Dona Sirlene, após trabalhar como cobradora por 12 anos. O prejuízo foi enorme. Tá? Hoje o zumbido não te deixa dormir. Ele não te deixa, além da perca, esse aqui necrotizou. O direito, eu uso com o aparelho, eu ouço, assim, mas eu não entendo o que a pessoa está falando, tá? Então, às vezes, os lábios, eu leio os lábios, para mim, é o mais fácil, sabe? Para eu poder entender. Os sinais começaram a aparecer em 2009, com um leve zumbido nos ouvidos e dificuldades para entender o que as pessoas falavam. Ela afirma que os problemas de saúde foram causados pelas más condições do meio ambiente de trabalho. A perca foi por barulho, porque o zumbido só foi aumentando. Foi o barulho do motor? Do motor, é. Ele causa, além dele causar a perca auditiva, ele te causa o zumbido. Aí o zumbido dá problema seríssimo. O zumbido você perde o equilíbrio e muitas outras coisas. Após realizar exame de audiometria, feito anualmente a pedido da empresa, Sirlene descobriu que estava com problemas sérios e que deveria ser afastada imediatamente do trabalho. Mas a empresa se recusou e somente após 2 anos ela conseguiu ser aposentada por invalidez. Sirlene trabalhava além do horário e acredita que o excesso de jornada a prejudicou. Prejudicou muito mesmo. Se eu soubesse, hoje eu não tenho qualidade de vida, né? Qualidade de vida hoje é o quê? Por quê? O salário da aposentadoria, você sabe, né? Além do salário, eu só durmo se for às custas do medicamento. O caso da Dona Sirlene não é uma exceção. O barulho constante do motor é apenas um dos problemas enfrentados pelos rodoviários. O Ministério Público do Trabalho investigou as empresas de transporte coletivo do Distrito Federal e confirmou que a situação é grave. E foi constatado, seja pela análise das audiometrias de todos os trabalhadores, essas audiometrias determinam o grau da saúde auditiva dos trabalhadores, motoristas e cobradores. Seja com dados oficiais da Previdência Social, que nos demonstrou que nos últimos 10 anos houve um afastamento de diversos trabalhadores que gerou um prejuízo aos cofres públicos de 27 milhões de reais. Seja com outras informações que nós localizamos, nós detectamos que 48% a 50% dos rodoviários no Distrito Federal tinham problemas auditivos. O afastamento dos trabalhadores é motivado principalmente por doenças ocupacionais relacionadas à profissão, como perda auditiva, lombalgias, hipertensão arterial, ou doenças psicológicas relacionadas ao estresse, como irritabilidade, distúrbios do sono, déficit de atenção e concentração, cansaço crônico e ansiedade.
Com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos rodoviários, foram ajuizadas pelo MPT 12 ações civis públicas contra as antigas empresas de transporte público do DF. Uma das empresas condenadas foi a Aviação Planeta, que juntamente com o governo do Distrito Federal terá que pagar 10 milhões de reais por dano moral coletivo. Diversas empresas, a Lutax, a Planeta, a Brasília, foram notificadas pelo Ministério Público. Constatou-se a irregularidade no meio ambiente de trabalho, constatou-se que os ônibus, 100% dos ônibus tinham motor dianteiro, com emissão de ruído, vibração e calor, o que é prejudicial aos trabalhadores que estão próximos aos motores. Então, em todas essas ações, houve a condenação das mesmas, das empresas e do Distrito Federal, porque o Distrito Federal, apesar de ser um concessionário do serviço público, o Distrito Federal tem a obrigação de fiscalizar como se dá a prestação desse serviço ao público, inclusive no que refere à saúde e segurança dos trabalhadores. O procurador do Trabalho, Alessandro Miranda, alerta que as atuais empresas de transporte público do DF precisam cumprir as novas recomendações do MPT. Se isso não acontecer, elas também sofrerão ações civis públicas com multas pesadas, como sofreram as antigas empresas. A importância de uma condenação dessa é mais pedagógica, porque não se reverte e não se traz de volta perdas auditivas, problemas de saúde, você, no mínimo, ameniza através de um tratamento adequado. Então, o efeito é muito mais pedagógico, para que não volte a acontecer e para que alerte outras empresas que estejam no sistema, no caso aqui no Distrito Federal, empresas que chegaram, empresas novas, para que elas possam se adequar e fazerem a parte da prevenção ao meio ambiente de trabalho, que é importante para a saúde dos trabalhadores. Estamos em negociação com o Distrito Federal para que seja elaborado um projeto de lei a ser encaminhado à Câmara Legislativa para que no futuro as empresas todas sejam obrigadas a comprarem ônibus com motor traseiro, ar-condicionado e câmbio automático. É difícil acreditar, mas em pleno século XXI, os negros ainda sofrem discriminação, tanto nas ruas quanto no trabalho. Com o objetivo de combater o racismo, o MPT criou uma campanha para debater o tema em novembro, o mês da consciência negra. Discriminação no ambiente de trabalho. Esse é o assunto de hoje. A Constituição Federal declara que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas, na prática, ainda há quem trate com distinção pessoas negras, inclusive no trabalho. Marivalda é exemplo disso. Ela foi vítima de racismo no ambiente profissional. Já mandaram eu subir pelo elevador de trás. Já fizeram piadinha com o meu cabelo. E eu trabalhava também num hotel, não vou citar o nome. E a pessoa botava as camareiras brancas tudinho para fazer o quarto e elas iam indo. Aí deixava eu por último, eu era no último caso, porque eu era preta. Situação que pode afetar psicologicamente o trabalhador vítima de preconceito. O que a gente trabalha é a questão da autoaceitação, né? Uma coisa é o negro se aceitar como negro qualificado. E ele ter essa ideia de que ele é qualificado, ele ter essa crença mesmo, ele acreditar que ele é qualificado, independente de qualquer coisa. A Lei nº 12.288/10, que criou o Estatuto da Igualdade, garante à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. O Estatuto da Igualdade Racial, ele é um marco muito importante no avanço das políticas afirmativas para a correção de desigualdades raciais, para promover a igualdade de oportunidades. Esse trabalhador ele tem que denunciar a discriminação. Ele tem que tomar providência de denúncia, de fazer com que isso seja levado a conhecimento, inclusive para que se possa responsabilizar criminalmente quem está praticando
essa discriminação. A discriminação racial demonstrada por empresas na hora de contratar é uma preocupação do Ministério Público do Trabalho, que atua por meio da Cor de Igualdade com o objetivo de promover de forma ampla o acesso de todos ao mercado profissional. A Cor de Igualdade atua de forma judicial ou extrajudicial. A gente atua em casos individuais, onde são feitas denúncias de discriminação, e a gente atua também propositivamente, em termos de programa de tentativa de implantar ações afirmativas. Nesse sentido, nós temos em vigor um projeto de promoção de igualdade de oportunidade, que inclui esse corte de gênero e raça. A seguir, Justiça condena a empresa Sempre Toshiba a pagar R$200 mil por conduta irregular. A ação foi movida pelo MPT. O intervalo é rapidinho. A gente volta já. Sempre Toshiba é condenada a pagar R$200 mil por descumprir a cota de trabalhadores com deficiência ou reabilitados. A decisão é resultado da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho no Amazonas, após ter sido constatada conduta irregular da empresa. Rodrigo é consultor de seguros e Patrícia é auxiliar administrativo. Além de dividir o mesmo espaço de trabalho, os dois têm algo em comum. Eu sou PCD. Pessoa com deficiência. Eles contam que desempenham o trabalho como qualquer outro funcionário e que poder trabalhar é uma conquista significativa. Representa crescimento e conhecimento profissional. Porque eu posso mostrar para o mercado de trabalho que eu sou uma pessoa PCD, mas eu posso fazer tudo que uma pessoa normal pode fazer. Consegue fazer, eu também consigo. A analista de recursos humanos da empresa defende que quando são respeitadas aptidões, habilidades e limitações, as PCDs são tão produtivas quanto qualquer outro trabalhador com as mesmas oportunidades de crescimento no ambiente corporativo. O Rodrigo e a Patrícia, eles cumpriram muito bem o papel de aprendiz e tiveram a oportunidade de serem efetivados ao término do contrato de aprendiz. 45 milhões de brasileiros declararam ao IBGE no último censo ter pelo menos um tipo de deficiência. A mais apontada é a visual. Logo depois vem a motora, auditiva e intelectual. Qualquer empresa com 100 ou mais funcionários deve contratar pessoas com deficiência para compor o quadro de colaboradores. A legislação garante esse direito da seguinte forma: até 200 funcionários, 2%. Entre 201 e 500, 3%. Acima de 500, 4%. E a partir de 1.001 empregados, 5%. A cota de pessoa com deficiência ela foi instituída no Brasil no começo dos anos 90 com o objetivo de criar uma discriminação positiva, que é o que a gente chama no direito. Essa discriminação positiva não passa de criar uma condição mais favorável para a pessoa com deficiência ser contratada, reconhecendo que no dia a dia, no cotidiano, se não houvesse essa previsão legal, existiria um obstáculo muito grande das pessoas com deficiência conseguirem um emprego. Para garantir a aplicabilidade da lei e o acesso aos direitos trabalhistas, o Ministério Público do Trabalho lançou o portal PCD Legal, uma plataforma voltada às pessoas com deficiência. O MPT também luta pela aplicação da lei. Em setembro, a Justiça do Amazonas deu prazo de 30 dias para a Sempre Toshiba contratar deficientes. A empresa ainda pagará dano moral coletivo de R$200 mil por não cumprir a cota. O Ministério Público analisou a situação, verificou que mesmo depois da aplicação da multa pelo Ministério do Trabalho, a empresa continuou descumprindo a cota. Foi tentada a celebração de um TAC, em termos de ajuste de conduta, para a empresa passar a observar a Lei 8.213, a empresa se recusou a celebrar o TAC. Aí o Ministério Público do Trabalho não teve alternativas, então ajuizar a ação civil pública em face da empresa para cumprir
a legislação a respeito das cotas de pessoas com deficiência. Denunciar irregularidades às autoridades é uma forma eficaz de o cidadão contribuir para a prevenção e combate às fraudes nas relações de trabalho. A pessoa que se sentir prejudicada, ela pode denunciar tanto para o Ministério Público do Trabalho como para o Ministério do Trabalho e Emprego. Em caso de violação legal, o Ministério do Trabalho aplica a multa. A pessoa também pode fazer uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho para apurar a procedência ou não da denúncia e, verificando o cumprimento da legislação, tomar as medidas necessárias e cabíveis para obrigar a empresa a cumprir a Lei 8.213. Chegou a hora de o funcionário colocar a boca no trombone e mandar aquele recadinho para o patrão. É o quadro Recado para o Chefe. Confira. Eu gostaria de dar um recado pro meu chefe. Dá um aumento aí, chefe. Eu tô querendo agradecer pela oportunidade de trabalho que eu tive e gosto muito de trabalhar no meu posto de serviço e obrigado. Eu gosto do meu ambiente de trabalho, gosto do relacionamento com o meu chefe. Valeu, chefe. O reality show do trabalhador está nas alturas. É depois do intervalo. A gente volta já. Você deve estar se perguntando o porquê do nosso reality show do trabalhador de hoje estar nas alturas. A nossa repórter Emília Bisotto foi conhecer de perto a profissão de um comandante do 2º Esquadrão de Aviação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para mostrar a você. Vale a pena conferir. Vocês devem estar estranhando o fato de eu estar hoje em cima de uma aeronave. O quadro Meu Trabalho de hoje vai falar sobre o profissional bombeiro militar. Mais especificamente, do bombeiro que emprega aeronaves para o combate de incêndios florestais. Vamos lá, Major? Vamos lá, Emília. Hoje eu estou aqui com o Major Wallace, que trabalha há 10 anos no 2º Esquadrão de Aviação do Corpo de Bombeiros, e é ele que vai nos orientar a respeito do dia a dia desse profissional. Major, o que a gente vai fazer agora? Bom, agora nós vamos até onde os bombeiros estão em descanso, aguardando o próximo chamado para fogo que está por chegar. Ok, então vamos lá. Então, Major, é dessa sala aqui que saem os chamados de incêndio? Exatamente, aqui nossos bombeiros de plantão estão descansando no repouso quando entra a ocorrência e me parece que tem uma em vias de chegar agora. Atento, base Nimbus, incêndio florestal, vai escuta. Ok, QAP, já está sendo acionado o Nimbus. Anote as coordenadas, Parque Nacional. Positivo, já está sendo acionado. Vamos lá então, pessoal. Então, Major, o que vai acontecer aqui agora? Bom, agora esse pessoal vai preparar o nosso avião com água, abastecê-lo com água do nosso caminhão, e o piloto, que deve estar lá embaixo, vai se preparar para decolar enquanto isso tudo está acontecendo. Uma vez que o avião esteja abastecido, esse avião vai decolar e o pessoal, eles com o caminhão, vai se deslocar lá para a seção contra incêndio do aeroporto, de onde os novos abastecimentos vão ser despachados. Então vamos lá acompanhar. Enquanto o avião está sendo abastecido, eu percebi que ele está usando luva, capacete, um óculos. Botas protetoras. Realmente, a gente usa um macacão anti-chamas, a gente usa luvas também anti-chamas, capacete, óculos, sempre usando esses equipamentos. Major, o piloto, o que ele está fazendo ali em cima da aeronave? Bom, ele está fazendo várias inspeções. Ali no caso agora ele está verificando o nível de óleo do motor, ele verifica se tem peças soltas, a porta da comporta de água aqui fica logo acima ali de onde ele está. Ele também verifica se não tem nenhuma
se não tem nada frouxo, se não tem nenhum risco de abertura durante o voo, porque na verdade ele tem que estar fechadinho. A gente vai abrir embaixo para jogar essa água em cima do fogo. Todas essas medidas são medidas de segurança também. São medidas de segurança, elas são padronizadas na aviação, a gente chama isso de inspeção externa feita na aeronave. Toda vez que a aeronave vai voar, a gente faz essa inspeção externa pré-voo. Major Pimentel, a aeronave está em condições de decolar? Tá tudo tranquilo, tudo dentro do que está previsto no manual. A gente pode seguir para o voo sem problema. Algo importante de ressaltar nesse quadro é que eu sou uma gestante e, por orientações do Major Wallace, não vou poder embarcar e acompanhar o trabalho que é feito lá de dentro. Major, por que essa medida de segurança? Bom, a gente está aqui preservando um bem maior que é o bebê que está por vir, né? Esse voo é conhecido como sendo um dos voos mais perigosos do mundo. Ele perde para o voo de guerra em tempo de guerra porque lá tem tiro real. Esse é um voo que está ocorrendo a baixa altura, com visibilidade prejudicada por fumaça, com densidade atmosférica ruim, altas temperaturas, turbulência severa, enfim, tem vários fatores que não recomendam a presença de uma gestante a bordo. Então, nesse caso, vai ir uma outra câmera lá dentro, o nosso cinegrafista vai acompanhar todo o trabalho que é feito lá de dentro para a gente mostrar como que isso acontece. Eu estou vendo aqui que a aeronave está estacionada nessa área. Queria que o senhor me explicasse o que está acontecendo agora. Bom, nós fizemos aquele primeiro abastecimento de água que foi feito lá no hangar. A aeronave já decolou, já fez um primeiro alijamento daquela água no incêndio. Retornou para um novo abastecimento de água. Nós trouxemos o nosso caminhão para cá com água e aqui nós contamos com a parceria do Aeroporto de Brasília, que é nosso fornecedor de água na seção contra incêndio, para que permita que a gente faça toda a proteção ambiental do Distrito Federal. É isso que está sendo feito agora, o segundo abastecimento de água de quantos forem necessários. Só uma curiosidade, o abastecimento de água ali, a aeronave aguenta quantos litros de água? A gente tem capacidade para transportar 3.100 litros de água. Esses 3.100 litros de água vão ser despejados sobre o fogo da forma que o piloto desejar. Ele pode escolher a tática de emprego, fazer vários lançamentos dessa água, fazer uma linha fria comprida ou fazer um lançamento maciço dos 3.100 litros de uma só vez, dando um grande impacto no fogo. Sim, eu percebi que é todo um processo, é um processo inclusive cansativo para poder combater um incêndio florestal. Como que funciona o repouso desse tipo de profissional, o descanso desse profissional? Nós temos dois profissionais envolvidos, o piloto e o operador de solo, que é esse que estamos ali vendo trabalhar agora. O piloto, ele trabalha só de dia, o nosso tipo de voo, ele só opera durante o dia. Então o piloto ele pode trabalhar por no máximo 6 dias consecutivos com um dia de folga e nesse dia de trabalho ele pode voar no máximo 6 horas por dia. E a cada 15 dias, esse piloto tem um final de semana inteiro garantido em casa com a família. O operador de solo trabalha numa escala que é a escala geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. É uma escala de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso. Ele se apresenta às 8 horas da manhã no quartel e sai do quartel às 8 horas do dia seguinte, passando 3 dias em casa com a família e voltando após 72 horas para o novo serviço. A lei que regulamenta esse tipo de profissional, que é o Corpo de Bombeiro, é a Lei 7.487.
479 de 1986. Nela constam algumas regras, inclusive a regra necessária dos deveres, dos direitos desse tipo de profissional. Na verdade, a Lei 7479, ela é a lei que aprova o Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nós temos que entender que os bombeiros de outros estados são regulados por leis estaduais. Major, para fazer esse tipo de trabalho no Corpo de Bombeiro Militar, precisa de algum tipo de especialização, nesse caso, de combate aéreo de incêndio? Claro. Os pilotos, eles são selecionados no quadro de oficiais de carreira do Corpo de Bombeiros, oficiais combatentes. Eles são selecionados por seleção interna, por edital, são mandados a uma escola de aviação civil para fazer o curso básico deles. Ao retornar da escola de aviação civil, eles passam por várias fases de treinamento aqui dentro do Corpo de Bombeiros, até que em cerca de 3 a 4 anos ele atinge o nível de proficiência necessário para pilotar os aviões de combate a incêndio. Quando a gente protege o nosso Distrito Federal, protege o nosso meio ambiente dessas queimadas, a gente está protegendo fauna, a gente está protegendo flora, a gente está protegendo recursos hídricos, minerais, protegendo a saúde pública, protegendo a nossa cidade dessa fuligem, protegendo a aviação da fumaça. Enfim, é um trabalho de uma abrangência significativa, problemas respiratórios que surgem nas crianças, nos idosos, até em nós mais jovens. Enfim, é um trabalho de importância que eu não consigo descrever a importância, é muito grande. É um trabalho humano, então, que ajuda de fato a sociedade. Sim, é um trabalho humanitário, um trabalho de defesa civil, um trabalho que, enfim, torna a nossa qualidade de vida muito melhor. Ok, então eu gostaria de aproveitar e agradecer a oportunidade de ter nos mostrado um pouco do dia a dia desse tipo de profissional. Eu é que agradeço, uma oportunidade ímpar para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio do nosso 2º Esquadrão, ter, enfim, condições de mostrar para a nossa população que nós temos sim um serviço de excelência, que tem muito a ser aprimorado ainda, mas é um trabalho que é feito com primazia pelo Corpo de Bombeiros e com carinho por cada um de nós militares que trabalhamos nele. Então a gente vai encerrando o quadro Meu Trabalho por aqui, e a equipe do Corpo de Bombeiros vai continuar o trabalho do chamado que iniciou. É com você, Marcela. Muito obrigada, Emília, e parabéns a toda a equipe do 2º Esquadrão de Aviação do Corpo de Bombeiros Militar do DF pelo trabalho. E você que curte o nosso programa também pode participar. Basta enviar sugestões de reportagens para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. E para conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. Tem também o Facebook e o canal do YouTube. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se despede com imagens aéreas de Brasília. Tchau!